bem-vindos a mais um podcast Simples Assim, porque nem tudo na vida é tão simples assim, né? Eu sou a Mariana Vasques, sou assessora de festas infantis e aqui nesse podcast você vai encontrar um pouquinho de empreendedorismo, maternidade, atípica, típica e essa coisa louca que é o meu Instagram. Se você não conhece, corre lá pra ver a assessoria Simples Assim, né? @Simples Assim Assessoria. A gente compartilha um monte de coisa lá e é mais ou menos isso que eu trago aqui pro podcast, que tem um episódio novo toda terça-feira às 17 horas, 5 horas da tarde. E hoje eu vou conversar com uma pessoa, gente, muito especial, que viajou 10 horas para estar aqui. E eu já vou dizer daqui a pouco quem é. Então, primeiramente, agradecer a nossos patrocinadores, a Once Produtora, esse lugar que eu tô gravando esse podcast. Eles são incríveis na área de vídeos e tecnologia aí para sua empresa, para levar a sua empresa para as redes sociais, e a Único, que é uma clínica multidisciplinar aqui em Guarulhos, que vem desenvolvendo as crianças com neuroatraso, né, atraso de desenvolvimento, ou crianças já diagnosticadas e não diagnosticadas. Eles estão fazendo um trabalho incrível aqui em Guarulhos, uma equipe super espetacular, e eu indico de olhos fechados para vocês. E agora, vamos falar dessa minha convidada, que é mãe de 2, já foi youtuber, idealizadora de um projeto lindo para agregar as mães atípicas, ou seja, eu! Então eu tô aqui, ó, mais como espectadora do que entrevistadora, uma pessoa que eu tenho muito carinho e tô adorando acompanhar, Mariana Vanaz. Oi, tudo bem, Mari? Tudo Obrigada bem? pelo convite. Minha xará. É um prazer estar aqui. É sempre muito bom falar desse tema, porque não é um tema muito comentado e é muito importante, porque são muitas mães e elas precisam ser vistas também. Muita gente fala, Mari, eu assisto as coisas que você faz e tudo que você faz em podcast. E como você consegue? Terapia, gente. A Mari é psicóloga, né? E ela atende mães atípicas. Porque ela atendia crianças, Sim. Entendeu que não era esse lugar que você se encontrava e falou, não, alguém tem que olhar para essas mães. Explica um pouquinho do que você faz. É isso mesmo. Eu atendi as crianças com desenvolvimento atípico e sempre me incomodava o fato de que ninguém estava olhando para a mãe, inclusive ela. Estava todo mundo olhando para a criança, eu também. E eu não tinha tempo de falar com a mãe sobre ela, porque quando eu ia conversar com a mãe, era sobre a criança. E depois de um tempo eu fui entendendo que tinha bastante profissionais olhando para as crianças e trabalhando com as crianças, então foi quando eu decidi que eu começaria a atender as mães. Num primeiro momento eu trabalhava em escola e atendia as mães, e depois eu resolvi ficar exclusivamente no atendimento às mães atípicas, que, para quem talvez esteja se perguntando quem são as mães atípicas, são as mães de pessoas com síndromes, transtornos, deficiências, doenças raras, então onde a pessoa de alguma forma tenha um desenvolvimento atípico diferente do esperado. Mas esse episódio não é só para mães atípicas, né? A gente vai falar especificamente disso. Eu sou uma mãe atípica, meu filho tem autismo nível 1, né? E não é só por isso. A gente quer falar, e a Mari veio de tão longe para falar sobre incluir esse assunto na população, porque assim, hoje é o meu filho, hoje eu sou essa mãe, mas as pessoas precisam saber como tratar essas pessoas, né? Escolas, ambientes públicos, sempre vai ter uma mãe atípica ali, uma criança atípica, ou pessoas neurodiversas, e a população hoje não está preparada para receber isso, né? Então eu falei com a Mari aqui no off, eu não quero que as pessoas olhem para mim com dó, não quero palavras de carinho, eu não quero consolo, eu quero respeito. Então, acho que falar com uma terapeuta que cuida dessas mães, para quem não é essas mães, quem não está nesse lugar, é conscientização. Sim. É conscientizar desse assunto, de que você vai cruzar, hoje é o meu filho, mas pode ser que seja o seu, e você vai cruzar com pessoas neurodiversas e crianças neurodiversas e essas mães que estão passando por isso, porque até tem pesquisas que falam que as mães sempre estão à flor da pele, e você vai precisar entender, e você vai precisar se colocar no lugar dessa pessoa. Então esse papo hoje não é só para você, mãe atípica, mas mais importante do que isso, para quem não é também, né, Mari? Claro. E eu sempre falo que todos nós somos diferentes, mas algumas diferentes são mais visíveis, mais perceptíveis que outras.
Então, a nossa sociedade tem muito que caminhar ainda com relação a isso, mas é importante que as pessoas saibam, conheçam, nossa, então é isso, então olha, aquela minha amiga, deixa eu mandar uma mensagem para ela agora para perguntar como ela tá, porque esse é um ponto, né? Às vezes as pessoas falam, não, mas eu converso com a fulana, mas você pergunta dela? Ah, eu pergunto do filho dela, mas e dela, né? Então, são pequenas coisas que quem não vive essa realidade, que por isso não faz a menor noção de o quanto ajudaria, o quanto seria importante. Então, realmente não é só para mães atípicas que a gente vai conversar aqui, mas sim para todo mundo. Exatamente. E eu lembro que quando eu contei, a gente tá num grupo de mães youtubers, porque a Mariana é youtuber, né? Ela vai contar um pouquinho que ela começou fazendo a gravação da sua gestação, né? A gestação, e ela dava dicas, e aí depois ela acabou criando outro perfil sobre a Mariana psicóloga. Isso. E a gente tá nesse grupo, e quando eu fiz o vídeo contando, né, pras pessoas sobre a diversidade do Murilo, ela me mandou mensagem na hora. Eu lembro que eu mandei o vídeo e falei, gente, aqui é o vídeo, né? Eu tô explicando que meu filho é autista, então, né, se vocês quiserem assistir, não por dó, mais uma vez, mas pra se informar, né? Na hora ela me chamou. E eu não conheci a partir daí, e ela perguntou, Mari, como você tá? Mari, como você tá? Você tá bem? E eu... Tô, Mari, só consegui falar exatamente agora, porque agora eu estou bem. E é isso que a gente sente um pouco. Depois do diagnóstico, vem um luto, né? Sim. A gente se fecha um pouquinho, e isso aconteceu comigo. Eu fechei, e aí depois quando eu falei, não, eu preciso ajudar outras pessoas, foi quando eu abri. E, né, por isso que veio tantos outros projetos, assim. E a Mari tem esse poder aí, acho que por isso que ela gosta tanto do que ela faz, porque me acendeu um alerta de que realmente as pessoas precisam perguntar para as mães. Porque até então ninguém nunca tinha me perguntado como eu tava. E aquela mensagem tão simples de como você tá me surpreendeu. Então, eu queria falar um pouquinho sobre os médicos. Porque os médicos, a partir do diagnóstico, né? Eu tive o diagnóstico, os médicos indicam as terapias para as crianças. Você acha que existe alguma maneira da gente colocar na cabeça dos médicos que eles precisam indicar a terapia para as mães também? Sim, com certeza. E não só indicar terapia, como também maneiras de dar o diagnóstico. Porque os médicos não aprendem isso na faculdade. Eu já fui convidada, já dei algumas palestras para estudantes de medicina que estavam no último ano, justamente sobre esse tema, sobre como dar diagnóstico. Porque muitas vezes, claro que a gente sabe que tudo tem exceção, né? Não estamos aqui falando de todos os médicos, mas que muitos médicos não sabem como falar, acabam falando de uma forma que deixa a família mais desesperada do que qualquer outra coisa, e muitas vezes não tem esse olhar para a mãe e para a família. A gente está falando de mãe aqui, até às vezes eu recebo alguns comentários assim, por que você só fala para as mães, né? E os pais, e os avós? Família, né? E a família. E eu sempre respondo que eu olho mais para as mães porque em mais de 90% dos lares, as mães é que são responsáveis pelos cuidados dos filhos. Mas quando eu falo da mãe, eu não estou desmerecendo o pai ou qualquer outro membro da família. Pelo contrário, eles também serão acolhidos. Eu atendo até alguns pais que entram em contato. Legal. Então, o médico, ele precisa ter esse tato de assim, como que essa família, essa mãe vai ficar depois que eu der o diagnóstico. Se eu não vou fazer o acompanhamento, porque geralmente depois do diagnóstico não é tão... não é o neuro que faz o acompanhamento, Isso, né? Ele fala, faça essa terapia, presente. essa e volta daqui a um ano, sei lá. Exato, não é tão presente. Então, ele não vai poder acompanhar. Então, indicar um acompanhamento, nem que fosse para falar assim, olha, se você não quer fazer terapia agora, porque muitas vezes a mãe está num momento que ela fala, não, eu não quero, né? Ela pode estar, por exemplo, passando por uma fase ali de negação, de recém-diagnóstico, e que ela não vai querer procurar terapia, mas então ele pode sugerir dela procurar um grupo de mães atípicas, que embora não seja terapia, é terapêutico. Você conversar, você ouvir outras mães, você perceber que você não está sozinha, que muitas das coisas que você sente, que você vive, outras mães também vivem em situações parecidas. Então, eu acho, assim, muito importante os médicos terem essa sensibilidade. E para quem tá nos ouvindo também, né? Porque, assim, se você conhece uma mãe atípica, sugira uma terapia para ela. E não, assim, porque
E terapia é uma coisa assim, vou fazer terapia. Por quê? O que aconteceu? Você tá louca? Não, né? Tá tudo bem. É só uma válvula de escape, né? Sim. Que a gente faz. Eu faço terapia há muito tempo, antes do diagnóstico, inclusive, e eu deixei, quando teve o diagnóstico, você precisa fazer isso de terapia. Eu deixei de fazer uma terapia no meu filho, que eu sabia que eu precisava, pra fazer em mim, porque era a única janela que a gente tinha. E aí eu falei, putz, eu faço a TO ou eu vou deixar a minha terapia de lado? Eu não abri mão da minha terapia, porque eu falei, não, pra eu cuidar dessa criança, eu tenho que estar bem psicologicamente. Então, eu já sabia isso, porque eu já fazia terapia, mas as mães às vezes estão tão desesperadas em dar o apoio para aquela criança que elas simplesmente esquecem delas. Sim, né? E é legal as pessoas que estão assistindo saber da importância da terapia, não porque a pessoa tá com problema, não porque a pessoa é louca, mas para ela se sentir confortável num ambiente confortável, e se estiver ainda com uma pessoa que entende disso, porque é muito difícil um terapeuta que seja focado em mães atípicas igual você. Sim. Né? E o quanto isso é importante, gente. Tipo, Mari, vamos conversar. Sim, até porque a mãe, muitas vezes, ela tá naquele momento que ela tá perdida, e até quando alguém vai indicar uma terapia para a mãe, também saber como falar, porque tem muito aquilo de assim, vai fazer terapia, vai, você não tá bem, vai, como se fosse pejorativo. Exatamente. Então tem essa questão também. Ainda, né, a nossa sociedade olha muito para a questão de terapia, como você falou, ela é louca, ela não tá bem. Muitas vezes a pessoa esconde, porque, nossa, o que vão pensar de mim se eu falar que eu tô fazendo terapia? Então, são pontos que é importante sim, mas também é importante que a mãe se perceba, né, que ela... Porque o que acontece? Muitas vezes a maioria das mães que chegam até mim são mães que estão assim, no fundo do poço, sabe? Assim, eu vi que não dá mais. E não é o ideal, digamos. O melhor é que ela procure antes de estar nesse ponto. Mas eu entendo, assim como você falou, que as mães vão dar tudo que elas têm, e às vezes até o que não tem, para o filho. Sim. Então, para elas olharem para elas já têm que estar... claro, não é o ideal, mas é o que acontece. Elas já estão no momento de mais tranquilidade, no sentido de, meu filho está encaminhado, está com as terapias... ou eu vou conseguir fazer a minha terapia agora, então eu vou buscar isso, porque não tem jeito, ela vai abrir mão. Assim, os nossos desafios, e a gente estava falando um pouco disso no off, às vezes eu nem me sinto propriamente própria de falar, eu sou mãe atípica, porque o Murilo tem um autismo muito leve. E eu vejo na clínica, eu vejo em lugares que eu frequento, crianças descalças, crianças, né, eu vejo mãe chorando muito, às vezes falando com a terapeuta, né, a terapeuta ali vai dar alguma coisa, e eu não me sinto, eu falo, gente, será que eu sou essa mãe atípica mesmo? Porque ela tá sofrendo tanto, e o meu filho é tão fácil, é tão... E eu recebo muita gente falando isso. Mari, você mostra uma coisa muito fácil, parece muito fácil. E às vezes é mesmo. Eu não sei se é porque eu já entendi como lidar, eu estou lidando com isso, né, há algum tempo, e tem muitas mães que não conseguem lidar, mas eu falo, eu não sou essa mãe, né, porque eu não sei, eu me desmereço um pouco também. Porque você acaba comparando o seu sentimento com o sentimento dos outros. E não é legal a gente fazer isso, porque a minha régua do meu sentimento, de como eu me sinto, não é a mesma da sua. Então, se eu tento medir o seu sentimento pela minha régua, não vai dar bom. Então, quando você olha para o outro e pensa, nossa, mas ela está sofrendo tanto, porque olha como é a situação dela. Às vezes, para você essa situação tão mais difícil, para a mãe não é tão difícil assim. Por quê? Porque você está olhando com seus olhos, você está medindo com a sua régua. E um outro ponto disso é que você acaba, como você falou, desmerecendo os seus sentimentos e muitas vezes tentando não sentir, e a gente não controla sentimento. Então, o que a gente consegue fazer em determinado momento é colocar ele bem escondidinho lá dentro, achando, se enganando que ele vai passar. Mas não vai. E se a gente não olhar para ele, se a gente não entender por que eu estou me sentindo assim, o que está acontecendo, o que está por trás desse sentimento, ele vai voltar em algum momento.
E se você não trabalhou, não aprendeu a lidar, não aprendeu ferramentas para lidar com ele, o que vai acontecer é que ele vai voltar de forma muito mais intensa. Então, e isso qualquer pessoa, gente. Não tô falando só qualquer, sim, né? Bota sim. esse assunto com, sei lá, Uma pessoa que está em depressão. uma pessoa que tá em depressão, qualquer coisa. Sim. É isso, olhar para os nossos sentimentos. E é isso a terapia, né? É olhar para dentro de nós mesmo. Então, assim, eu acho que mães atípicas precisam muito, mas eu acho que a terapia devia ser uma coisa obrigatória para todo mundo. Para todo mundo. É porque não é um processo fácil e simples. As pessoas muitas vezes pensam, é só ir lá e falar? Ok. Mas a partir do momento que você fala, primeiro que você não vai falar como se você estivesse falando para um amigo. Porque o psicólogo, ele não vai estar te ouvindo como um amigo. Sim. Né? E aí ele vai trazer reflexões, e aí também tem várias abordagens, e depende muito disso, mas traz ferramentas, às vezes pede para você fazer. Eu gosto muito disso. Essa semana tenta fazer tal coisa. Porque a terapia nada mais é do que eu, entre aspas, ensinar para você formas de você lidar com aquele seu desafio, ou com todos os desafios. Se você não pôr em prática, não vai mudar muita coisa. E isso é muito desafiador. Sim. Então, tem pessoas que chegam na terapia com a ideia de que eu vou vir aqui, eu vou falar e a Mariana vai resolver meu problema. E não, né? Eu não vou resolver o problema de ninguém. Você mesmo vai resolver seu problema. Qual que é a diferença? Que eu vou estar ali te ensinando estratégias para isso. E só de falar, às vezes, a gente já... Só de falar, você já entende de um... Ai. Sim, porque você se escuta melhor do que quando você só pensa. Então, acontece muito, deve acontecer com você também, no momento da terapia, você passou a semana inteira pensando em falar uma coisa. Quando você fala na terapia, te vem a clareza que você não teve a semana inteira. Sim. Acontece muito. E eu falo, é verdade, não é tão grave assim. Então. E é muito bom falar, nossa, eu saio de todas as terapias, eu saio assim, falei, foi ótimo. E, nossa, é muito bom. E se você comentou da questão do psicólogo atender a mãe atípica, né? Que você falou que não tem muito. Hoje em dia estão aparecendo alguns, o que me deixa muito feliz. Até eu dei um curso mês passado para capacitar psicólogos para atendimento que legal. a mães atípicas, porque eu penso que um bom psicólogo, ele vai fazer um bom trabalho com uma mãe atípica. Mas um psicólogo que conhece as particularidades que aquela mãe vive, ele vai fazer um trabalho melhor ainda. Então, assim, é muito frequente mães me procurarem que já faziam terapia e falar, olha, eu não me sentia acolhida pela minha psicóloga, ou a minha psicóloga falava coisas para mim do tipo, nossa, coitada de você, deve ser muito difícil passar por isso. Então, assim, coisas que eu falo, gente, não é possível que o psicólogo falou isso, mas é muito comum eu ouvir esse tipo de coisa. Nossa. De falar, nossa, realmente é muito difícil. Ou então falar assim, gente, já foi, né? Já passou, esquece isso, vamos focar em outra coisa, sabe? Então desmerece, desvalida, né, os sentimentos. Essa pessoa é psicóloga mesmo? Então, eu também penso isso. Sim. E até por isso que depois de muitos psicólogos me pedirem, eu falei, então eu vou fazer uma capacitação, fiz. Agora eu tô programando uma nova turma, mas só pro início do ano que vem, porque eu quero fazer uma coisa mais aprofundada, mas essa primeira turma foi muito legal. Por isso, porque aquela história assim, né, do que é óbvio para mim, não necessariamente é para você. Então, várias coisas que eu falei mais por cima, elas trouxeram tantas dúvidas e tantas perguntas que eu falei, gente, eu preciso fazer uma aula mais aprofundada desse tema. Então, agora eu pretendo fazer isso, aprofundar mais os temas, para que seja um curso ainda mais completo. Porque até como a gente comentou antes de começar, não existe uma especialidade em maternidade atípica. Né? Então, se algum psicólogo falar, eu sou especialista, ele não é, porque não existe essa especialização. Entendi. Ainda, né? Quem sabe um dia... Vamos evoluir para isso, porque a sociedade precisa, né? Sim. Foi como eu falei no começo, a sociedade precisa. E os seus 2 filhos, eles são típicos? O Vitor tem TDAH. O Vitor, gente, tem 11 anos e a Maria tem 9. E o Vitor, ele tem TDAH e TOC. E muita gente me pergunta se eu comecei a atender por conta disso. Então, porque eu ia falar exatamente isso. Porque você sabe tanto acolher as 2 mães, né? Na hora vem. Você é mãe atípica, então? Muita gente me pergunta, mas não foi por isso.
Eu não sabia, o diagnóstico do Vitor chegou há 2 anos. Olha. Então, foi durante o processo e foi, assim, muito interessante para mim, no sentido de que, embora eu sinta que eu realmente sempre consegui entender, me colocar no lugar, embora sempre falo isso, não, eu não imagino a dor, porque mesmo hoje que meu filho tem um diagnóstico, como eu te falei, cada um sente de um jeito. Sim. Então, eu não consigo imaginar exatamente, mas por todos os anos de trabalho, por toda a teoria que eu estudei, que não é teoria, na verdade é a ciência, né? Que eu trabalho com terapia comportamental, que é baseada em ciência, né? É uma ciência a terapia comportamental. Então, tudo que eu estudei, mais toda a minha experiência, claro que me trouxe uma bagagem muito grande. Mas quando esses diagnósticos chegaram, eu me vi sentindo muitas coisas que eu só escutava, que eu só estudava. Então, A menina não tem nada, não tem nenhum diagnóstico. não tem. Então, assim... Você sentiu diferença dos dois? Tipo assim... o Vitor, desde pequenininho, eu já tinha uma suspeita de que ele tivesse TDAH, o toque não. Uhum. E só que, assim, para você fechar um transtorno, o básico, né? Porque tem muitos critérios, mas o básico é que ele precisa acontecer em todos os ambientes. Sim. Né? Se ele acontece só em um, é alguma questão com aquele ambiente. Uhum. E na escola, não, tá tudo bem, o Vitor fica sentado. Então, assim, eu estranhava, porque não era o comportamento de casa, mas ok, né? E depois, quando ele chegou no 4º ano, a professora me chamou e falou, ele não para sentado, ele não consegue, ele não se concentra. Aí eu falei, nossa, finalmente. Porque... Alguém tá falando a minha língua, porque é o que eu vejo em casa o tempo todo. E como ele não teve prejuízo pedagógico, então acabou também que... Porque geralmente tem, né? Uhum. Como ele não teve, então passava muito de, mas o Vitor é bom aluno, tal, ele é. Mas a que custo emocional? O quanto que ele tá se privando do que o ele desgaste, deseja fazer ali pra ficar forçado a fazer alguma coisa. Exato, o desgaste emocional dele. E aí também a gente acabou descobrindo o toque, que tinha até um comportamento ou outro que eu observava, mas quando veio a pandemia, estourou. Né? Porque daí, imagina, era o tempo inteiro todo mundo falando de limpeza, de contaminação, nananã. E aí estourou e eu percebo assim que o toque... que tem a parte de pensamentos obsessivos também, de alguma forma, entre aspas, ajudou na questão do ensino, porque ele é extremamente preocupado em ir bem na matéria, extremamente preocupado em estudar muito. Então, eu acho que isso acabou tampando, digamos assim, um pouco, embora toda a distração e a hiperatividade, porque ele tem o TDAH misto, né, que são 3 tipos, o dele é o misto. E mesmo com tudo isso, ele conseguiu manter as boas notas na escola. E hoje ele sabe, inclusive eu estou falando do diagnóstico dele, não falo muito nas redes sociais, estou falando aos poucos, porque um dia ele falou para mim, mãe, você precisa falar, é a sua história. Não acredito! Porque eu ficava muito, até por eu ter sido youtuber antes, ter tido uma grande exposição de quando eles eram pequenos, eu tinha uma preocupação muito grande de expô-lo. Será que ele vai querer? Será que quando ele for maior, como que ele vai se sentir? Eu penso muito isso, sabia? E então eu não falava, tanto que assim, ali na minha rede social, se você entrar e procurar eu, mãe atípica, você não vai achar Eu não achei. Você não vai achar. Porque, você vê, já tem 2 anos e tanto que a gente tem o diagnóstico. E eu nunca falo disso, e até agora eu estou escrevendo um livro, eu escrevi um capítulo sobre isso, mas porque ele falou que era para eu falar. Olha que legal. Ele falou, mãe, você tem que falar, né? As pessoas têm que saber que você... que eu sou assim, né? Porque eu sei que eu sou assim. E no começo, sempre, como ele também já tinha uma idade para entender, né? Não era tão pequeno. Então, desde o começo eu expliquei que ele ia fazer a avaliação, porque a gente percebia que ele era muito distraído e tal. Logo depois que chegou o diagnóstico, em alguns momentos ele falava, mãe, eu sou assim porque eu tenho TDAH, você tem que entender. Virou muleta. E aí eu, não, Vitor, peraí, não é assim. Você tem TDAH, ok,
Mas não é por isso que você vai se comportar da maneira que você quiser, que você vai fazer É o que um você pré-adolescente também já, né? Sim, então, ele vai fazer 12 anos agora em outubro. Tem uma questão, além do TDAH, tem a questão da adolescência ali, que já é uma fase muito difícil, né? Sim. Os nervinhos dele já estão à flor da pele ali. Que legal que ele falou pra você falar. Fiquei bem surpresa. E a sua filha menina segue... ela... É completamente diferente os comportamentos. Sim, completamente. Eu não vejo... Assim, ela tem algumas coisas que até eu também tenho de estereotipias, mas eu não vejo outros sintomas que pudesse hoje eu olhar e falar, nossa, eu acho importante fazer uma avaliação, alguma coisa. Entendi. Gente, que curioso. Achei muito legal. Deixa eu ver aqui. Vamos pra gente não se perder, a gente sempre faz um roteirinho, né? E aí, eu queria que você me desse uma dica, porque assim, muitas mães chegam em mim por causa do meu vídeo, do contando o diagnóstico. E toda mãe fala, Mari, eu vi o seu vídeo e eu vi o meu filho ali. Então eu queria que você desse alguma dica para essa mãe que tá descobrindo ou que tá com uma pulguinha atrás da orelha, que tá desconfiando. A minha dica é, realmente, se você tem uma pulguinha atrás da orelha, vai atrás, porque mãe parece que sente. Então, se acendeu uma luz, vai, né? E a sua dica para essa mãe também se organizar psicologicamente com tanto de informação, porque a gente vai pesquisar, né? Sim. O Google tá aí. Eu penso que se você acha que pode ter, o primeiro passo é procurar um neuropsicólogo, porque o médico, embora, né, o Brasil tem muito ainda de quem dá laudo é médico, né? O psicólogo dentro de transtornos mentais também pode dar laudo, mas até mesmo por conta, assim, se você leva um laudo de um psicólogo, sei lá, num convênio, muitas vezes eles não aceitam, eles querem um laudo médico. Mas se você chegar no médico, num neuropediatra, por exemplo, ele dificilmente, e eu espero que ele não vá fazer um diagnóstico só de bater o olho no seu filho, que ele peça uma avaliação neuropsicológica. Então, às vezes é mais eficaz você já procurar um neuropsicólogo, ter essa primeira conversa, falar do porquê que você suspeita que possa ter, e aí ele entender se é necessário ou não começar uma avaliação. E aí você marca com o neuropediatra, às vezes também não vai conseguir tão rápido, e aí nesse meio tempo seu filho termina as avaliações e com elas... Você leva já Você já leva tudo pronto, porque é importante e, ao meu ver, é necessário fazer avaliações. E se existe a pulguinha atrás da orelha, tem um motivo, né? Uma mãe nunca vai ficar com a pulga atrás da orelha sem motivo nenhum. Sim, assim, talvez não feche para autismo, por exemplo. Estamos falando de doenças neurodiversas, né? Não só o autismo. Até porque tem criança que você vê uma fisionomia, que você vê uma diferença, até a síndrome de Down já é uma coisa diagnosticada muito cedo, né? As doenças neurodiversas é uma coisa que, né? Aquela clichê, não tem cara. Sim, né? E que não são doenças, são transtornos. Transtornos, desculpa. É importante, até por isso que eu falei isso, porque hoje, não só no Brasil, no mundo, a gente tem muito o modelo médico, que é o quê? Que é olhar para tudo como se fosse uma doença. E uma pessoa que tem um transtorno, não necessariamente ela está doente. Uma síndrome rara, não necessariamente ela está doente. Sim. Né? Ela pode ser uma pessoa saudável. Então, por exemplo, uma pessoa com síndrome de Down, ela pode ter uma comorbidade, por exemplo, de uma questão cardíaca, que é muito comum? Sim. Aí essa questão fazer com que ela tenha um problema de saúde. Mas a síndrome de Down, não. Mesma coisa o autismo. O autismo não faz o seu filho, por exemplo, ser doente. Ele é saudável. Se ele tiver alguma comorbidade, pode ser que aí, então, ele tenha uma questão de saúde. E é importante a gente olhar para isso dessa maneira, até para quem está aqui assistindo ou ouvindo a gente, porque se a gente olha como doente, vem essa conotação de, ai, coitadinho, e outra coisa, se é doente, tem cura. E autismo não tem cura, e transtorno não tem cura. E não tem cura por quê? Porque não é doença, então eles não precisam de cura. Tá certo. E assim, eu recentemente, né, porque o diagnóstico também é muito precoce lá em casa, é muito recente, descobri que temos, né, os autistas têm os mesmos direitos da lei PCD. Sim, eles são considerados pessoas com deficiência.
E são, né? E aí todo mundo fica assim, ai, mas é doença, não é? Se é pessoa com deficiência, não é? A deficiência não é uma doença, mas por conta do modelo médico, que olha como se fosse. Sim. Né? E o modelo médico, ele também traz muito como se fosse assim, a deficiência é problema da pessoa com a deficiência. E hoje em dia a gente já tem estudado e assim, coexistem, né, com o modelo social, que é quando você olha para a deficiência, seja ela qual for, um transtorno, uma síndrome, não como, entre aspas, problema, porque eu também não gosto de usar essa palavra problema, porque eu acho que problema tem a gente que paga boleto. Eles não têm problema, eles têm uma questão, né? Seja um transtorno, uma deficiência, enfim. Mas olha para a deficiência como uma questão da sociedade, não da pessoa. Então é muito interessante que tem alguns estudos que falam assim, que, por exemplo, uma pessoa com paralisia cerebral, ela tem uma lesão no cérebro. A lesão é dela, mas a deficiência só vai aparecer se ela não tiver acessibilidade no lugar que ela for. Então, por exemplo, se ela for num parque e o parque for totalmente acessível, se ela for cadeirante, por exemplo, qual deficiência aparece ali? Nenhuma, porque ela consegue andar por tudo. Mas se ela chega lá e tem uma escada, aí vira um problema para ela. Aí a deficiência, entre aspas, aparece. Por quê? Porque ela não vai conseguir ter acesso. E é interessante a gente pensar por esse lado, porque uma coisa é eu pensar assim, minha calçada tá toda esburacada. Mas e daí? Eu não uso cadeira de roda, meu filho não usa mais carrinho, deixa esburacada. Outra coisa é eu pensar, não, alguém pode precisar passar aqui na minha calçada, eu vou fazer uma calçada lisinha, sem pedra, eu vou olhar para a calçada do meu vizinho para não fazer desnível, para fazer de uma forma que um cadeirante, uma mãe com carrinho consiga passar. Então, é muito importante que nós olhemos as pessoas dessa maneira, como o que nós, com deficiência ou sem, podemos fazer para que todos vivam melhor na nossa sociedade. Nossa, esse exemplo da calçada é bizarro quando faz sentido, porque é isso. Né? Até tem aquele negócio, a grama do vizinho. Tá, vamos igualar com a grama do vizinho para que essas pessoas não tenham dificuldade. Então é bizarro quando fez sentido na minha cabeça, porque eu vivo isso, né? E é isso. Eu quero que... Eu falo isso sempre. Eu quero que o meu filho chegue num lugar e que as pessoas tratem ele com normalidade, né? Eu não quero jamais que meu filho perceba os olhares que eu percebo. Sim. Né? Eu não quero que ele veja que ele tá sendo observado porque ele é diferente. Então, tipo assim, eu sofro com isso. Essa dor é minha. Exato. E eu não quero que ele sinta. Então, assim, Mari, o que você tá fazendo pra mudar isso? Isso. Tô conversando com você, eu tô fazendo esse podcast, eu tô falando disso no meu Instagram, porque quanto mais a gente falar disso, menos o meu filho, o seu filho, o filho do outro, o seu filho vai sofrer, né? Numa sociedade em que todo mundo é diferente. Sim. Seu cabelo é cacheado, meu cabelo é liso, e você chega num lugar e você é olhado com maus olhos, né? Exato. O seu filho fica sentado, meu filho quer ficar em pé, ele precisa ficar em pé. E o que eu sempre falo é, o Murilo nasceu assim. Sim. Ele não sabe viver de outra forma. Então, não existiria o Murilo sem o autismo. Exatamente, seria outra criança, mas não ele. Ele é assim. Então, assim, o que eu vou fazer para deixar a vida dele menos agressiva, posso dizer assim, porque, né, ele é desse jeito e está inserido num mundo que não é do jeito que ele é. E eu preciso facilitar as coisas. Então, hoje, eu, na vida do Murilo, sou facilitadora. E eu queria muito que todas as pessoas fossem esses facilitadores, entendeu? Sim. Que as pessoas fossem... mas tô nem aí, é o seu filho, não é o meu. Eu passo por isso toda hora, né? E as pessoas esquecem... Claro, a gente não deseja mal a ninguém, mas as pessoas esquecem que amanhã pode ser o seu filho. Mas ele não nasceu com autismo, ele não nasceu, mas ele pode sofrer um acidente, ficar paralítico. Eu falo isso sempre também, do tipo... E pode ser seu sobrinho, pode ser seu neto, pode ser... Gente, ele pode ter uma síndrome rara, raríssima, que só aparece depois de uns anos, né? Pode ter um AVC e deixar sequela. Então, assim, basta estar vivo para que possa acontecer qualquer coisa com a gente. Então, é muito frequente mães... é aquela criança... tá atrapalhando o meu filho na sala de aula. Nossa, quando eu escuto isso, eu tenho que respirar fundo para não ser mal educada, porque
você vê o quanto a pessoa é ignorante, no literal da palavra, de não saber realmente o que ela tá falando, né? Primeiro, que amanhã pode ser o filho dela, então vamos olhar com empatia para isso. E segundo, que se a criança está atrapalhando na sala de aula, é porque ela não está tendo um manejo adequado. Exatamente. Então, olhar também para a escola, o que está sendo feito, né? O que esse professor está fazendo? E a escola está apoiando o professor? Porque também tem isso. Ah, o professor não faz nada, mas, gente, muitas vezes é difícil para o professor. E o que a escola está fazendo para apoiar esse professor, para incluir essa criança? Então, ter esse olhar de empatia, até tem pessoas que falam assim, eu vou procurar uma escola para o meu filho, e o que eu devo olhar na escola? Aí eu sempre falo que todo mundo deveria fazer isso, não só as mães de pessoas com deficiência. De perguntar na escola, tem alguma criança com deficiência aqui? Como que é feito, né? Como que é o trabalho feito com essa criança? Porque se todas as mães perguntassem isso, a escola ia falar, nossa, olha só, a gente tem que fazer alguma coisa, até porque é lei. Só que muita escola não cumpre a lei. Eu fui em todas as escolas de Guarulhos, né? Eu moro aqui e fui em todas as escolas. Porque quando a gente soube do diagnóstico, ele estava em uma outra escola e eu quis tirar por conta que eu não sentia esse acolhimento. E quando eu fui procurar outra escola já com diagnóstico, eu falava, ele tem autismo. Né? A pessoa falava, mas você já procurou algum ensino específico? Não, porque não existe, né? Então... Porque ele não precisa. Ele não precisa, exatamente. E aí, essa escola que ele está matriculado nela, porque na hora ali da visita, eu gostei muito da escola, sabe que escola? Areia, mato, horta, eu gostei muito. Aí eu falei, ai meu Deus, agora eu vou falar do autismo e pode ser que tudo vai pro espaço, né? Aí eu falei que ele tem autismo. Aí a pessoa fez assim, tá bom. Aí eu, achei, é aqui, porque ele não viu tá bom, não tem problema nenhum, é isso, né, eu falei, porque ele tem autismo, aí ele, né, a pessoa falou, não tem problema, tá tudo bem, né, a gente, é a mesma coisa, tudo isso que eu te mostrei, tudo isso que eu te falei, seguimos o mesmo plano. Então, isso é acolher, né? Isso é incluir. Incluir não é você ter uma atividade pedagógica diferente para aquela pessoa, ou deixar aquela pessoa num lugar, num ambiente diferente. É incluir ela no seu sistema de escola, no seu sistema. Então, quando eu falei, pronto, acabou, achei a minha escola, não vou precisar ir para nenhum lugar. E o Murilo, antes, tinha muita dificuldade de entrar na escola de Liama. Eu falo, onde a gente vai? Ali, escola! Então... É isso que eu queria que todo mundo sentisse, sabe? E eu tenho um grupo de mães atípicas, até se vocês quiserem entrar, me peçam um link, que direto aparece. Gente, vocês têm indicação de escolas que acolhem, escolas que têm inclusão? Não existe essas escolas. Essas escolas têm que ser todas as escolas. Sim, né? Sim. Todos os ambientes. Toda hora acontece alguma coisa na natação, do meu filho, as mães cochichando, tipo, ai, que menino atentado, né? Caraca, eu tive que pôr o símbolo do autismo na touca do meu filho para as pessoas pararem de falar por trás dele. Então, assim, a gente precisa expor as nossas dores para que vocês reflitam. Peraí, a sociedade tá um pouquinho errada aí, né? Sim, sim. Quando a gente olha para a história da pessoa com deficiência no Brasil, claro, no mundo também, né? Mas no Brasil, a gente começa a entender um pouco isso. Então, eu participei de uma disciplina do mestrado e foi muito interessante, que era sobre pessoas com deficiência, e a primeira pergunta da professora foi: o que é deficiência para você? E eu penso que esse é um ponto inicial para todo mundo. O que é deficiência para você? Quais palavras vêm na sua cabeça quando fala em deficiência? E estudar, não é nem estudar no sentido de, eu não quero conhecer muito, beleza, mas vai dar uma lida sobre isso, sabe? Tem alguns documentários bacanas que falam sobre a história da deficiência no Brasil, que isso começa a trazer clareza do, nossa, agora eu estou entendendo por que eu enxergo dessa forma, porque nós aprendemos a ser assim. Então, eu sou preconceituosa, você é preconceituosa. A gente tem que fazer um trabalho de desconstrução diário para isso. Se eu falasse para você, Maria, olha, eu não tenho preconceito nenhum, eu não sou capacitista, eu estaria sendo hipócrita.
porque a gente aprendeu a ser assim. Uhum. E agora a gente tem que desaprender. É o trabalho da nossa geração, né? Sim. Desaprender ou desconstruir uma coisa que a gente aprendeu culturalmente. Exato. Porque os nossos pais também não ensinaram isso a gente porque quiseram. Uhum. Porque é cultural. Foi porque eles aprenderam assim também. E as pessoas com deficiência, né? Muita gente fala, hoje em dia a gente vê tanto, antes não via. Elas não existiam? Não, elas só estavam escondidas. Na verdade, existiam, né? Era aquele menino é terrível, é o retardado, é o que não presta atenção em nada, é o burro, é o ignorante. Ou os mais graves estavam escondidos. Fossem em hospícios, fossem dentro de casa, fossem mandados para chácaras e locais mais separados e longe da sociedade. Então, tem livros, né, que eu vejo as crianças amarradas, assim. Sim, Ai, sim. gente, credo. É. Mas é isso, é história, é cultural, e eu acho que eu tô ansiosa pra ver como que vai ser essa geração que a gente tá criando, né? Uma geração de pessoas que olham pro lado, de pessoas que nivelam a calçada. Sim, sim. Né? E isso depende da gente, porque as crianças não nascem com preconceito. As crianças aprendem a ter preconceito, aprendem a ser capacitistas. Então, assim, o que você fala para o seu filho quando ele chega em casa falando, ai mãe, tem um colega novo na minha sala que tá me atrapalhando, que não para de falar, que não para de correr, porque isso pode acontecer, né? Qual que é a sua resposta? Então, refletir um pouco sobre isso, porque a resposta que você dá para o seu filho é a forma que você está ensinando ele a olhar para essa criança. Nossa, Mari, isso é muito importante, porque assim, você falou, todas as mães precisavam perguntar se tem algum deficiente na escola. Eu queria tanto que meu filho crescesse com uma pessoa deficiente mesmo, por exemplo, cadeirante. Com uma deficiência física. Com uma deficiência física. Porque eu queria que ele aprendesse que não é todo mundo que anda, não é todo mundo que consegue fazer as coisas que ele... E meu filho é autista, hein? Que consegue fazer as coisas que ele consegue. Então, acho que é tão rico, né? Tipo assim, eu quero que meu filho vá estudar fora. Mas é tão rico também ele saber como tratar as pessoas. Sim. Né? E ter essa diversidade dentro do ambiente dele. E como você explica isso, né? Eu tenho uma filhada e direto eu pergunto pra mãe dela, você já explicou pra ela que o Murilo é diferente? Você já falou pra ela o porquê e como o Murilo é diferente? Né? A gente tem que explicar pras crianças também. Sim, começando pelos brinquedos. Se você olha para os brinquedos, agora tá um pouco mais, né? Mas não tem brinquedos com pessoas com deficiência. Agora começou, tem uma Barbie, outra e tal, né? Umas coisas, eu vi até esses dias, muito interessante, uma moça que é cadeirante falando que a Barbie cadeirante, ela não tem acessibilidade na casa da Barbie. Ai, então, sabe assim? Então é uma coisa que, né, ninguém pensou, mas que ela que precisaria, ela enquanto a pessoa cadeirante, falou, como que a Barbie vai entrar aqui? Né, a casa é 2 andares, né? Como que ela vai chegar no segundo andar? Só tem escada. E olhar também para isso. Quais brinquedos? Eu sempre me preocupei muito com isso. Minha filha adora boneca e eu comprei algumas bonecas com deficiência para ela. E aí, esses dias, a gente estava no shopping e ela quer porque quer um bebê reborn. E a gente estava lá olhando os bebês e tal. E aí ela virou para a moça da loja e falou assim, moça, não tem nenhum bebê com deficiência aqui? Aí a moça estranhou assim, me olhou, daí eu falei, não tem? Daí ela, não. Daí ela, e com vitiligo? Olha. Porque uma das bonecas dela tem vitiligo. Aí eu achei o máximo. Ela falava, a moça até tipo, o que é vitiligo? Né? Como que uma criança de 9 anos está me perguntando se tem, porque vitiligo são manchas na pele, né? E a moça falou, não, também não tem, mas a gente pode personalizar as bonecas e não sei o quê. E eu fiquei super feliz da minha filha ter feito essa pergunta, porque é isso, né? Na normalidade dela, porque pra ela é normal, as pessoas são diferentes, e tem pessoas com vitiligo, tem pessoas deficientes. E por que não tem isso aqui nas bonecas? Né? Porque as minhas bonecas lá de casa, que foram as que eu comprei pra ela, uma tem síndrome de Down, a outra tem vitiligo, a outra usa aparelho, né? O implante coclear que fica aqui atrás, né? E cada uma tem alguma característica diferente. E o quanto é importante isso, até para representatividade. Para quem tem olhar, né, na TV e falar, nossa, olha ali, é parecido comigo. E você tá criando quase que uma criança sem preconceitos, né? Porque se ela tem isso dentro de casa, tudo bem, né? Ela tem um amigo. Entende que faz parte. Exatamente. Até o Murilo brincando com as crianças e tal, as crianças ainda falam, tia, porque ele não me olha? Tia, eu tô chamando ele não me olha. Tia, né?
é isso, na hora eu falo, é porque ele não entendeu, né? Ele não entende, mas não tem problema, ele não precisa te olhar pra você brincar com ele, né? Brinca desse jeito. Então, acho que isso também, né? Isso que você falou. Ah, você tem um amigo diferente lá na sala? Ah, mas olha, você respeita ele. Quando ele quiser brincar, você brinca. Quando ele não quiser, quando ele tiver, né? Mas você respeita ele também. Eu acho que esse papo tem que ir pra dentro da casa das pessoas. Sim. Porque cada vez mais tem mais crianças desse jeito e mais adultos, porque tem muito adulto também descobrindo diagnósticos por conta das crianças, né? Então eu acho que é tão rico para a população isso. Sim, uma coisa que você falou é muito importante e talvez você não tenha ideia, porque você comentou assim, a mãe falar para as outras crianças como brincar com o filho. Muitas vezes o que acontece, eu entendo que a mãe às vezes está num outro momento que ela não vai conseguir fazer isso com tanta naturalidade. Mas muitas vezes as outras crianças, elas não sabem como brincar com aquela criança que tenha um diagnóstico. Então é isso, ela chama uma vez, chama duas, a criança não respondeu, tchau, eu vou correr, né? Eu vou sair, vou fazer outra coisa. Se essa mãe, que muitas vezes olha para essa situação e se magoa, não com a outra criança, mas com a situação em si, de ninguém quer brincar com meu filho, se ela virar e falar, viu, vem aqui, ele não precisa te olhar, como você falou, ele não precisa te olhar para vocês brincarem, olha, ele gosta de brincar de tal coisa, quer brincar disso com ele, você também está construindo esse mundo de ensinar para os outros que ele também brinca, de uma forma diferente do que você estava tentando, mas então eu vou te ensinar de que maneira ele brinca. E isso é muito importante. E eu faço isso constantemente porque o Murilo tem primos, o Murilo tem amiguinhos, né? E constantemente, tanto que o Murilo, ele olha para as pessoas quando ele gosta muito de alguém, ou quando ele sente um afeto, e às vezes isso acontece no elevador, é a primeira vez que ele viu aquela pessoa. Ele abre os bracinhos e fala, aperta. E as crianças da escola, eu convidei para o aniversário, todas as crianças, Mari, chegavam, olhavam para ele e falavam, Murilo, aperta. Aí eu fiquei tão emocionada, porque eles estavam indo pra ele do jeito que ele faz. Sim. Então, assim, eles se adaptaram. As crianças têm 3 anos, Mari. Então, assim, eles adaptaram nisso. Eles não falaram, oi, Murilo, tudo bem? Vim na sua festa de aniversário. Eles olharam pra ele, fizeram aperto e ele foi e apertou as crianças, né? Tipo, deu um abraço, que é o abraço dele. Então, isso fez tanto sentido pra mim do tipo, olha isso, olha que legal. Eles têm 3 anos, eles são muito pitiquinhos e já estão aprendendo a viver nas suas diferenças. Então, o Murilo sempre brinca. Aconteceu quase na mesma semana. Era outro aniversário, mas era fila pra brincar de slime. E a menina de 3 anos falou pro Murilo, pode ir primeiro. Porque eles não conseguem esperar na fila. Então ela tava na fila e o Murilo veio e eu falei, não, filho, atrás dela, você tem que esperar. E ela falou, não, tia, ele pode ir primeiro. Então, sabe, são coisas muito pequenas que, nossa, ela é uma das melhores amiguinhas do Murilo, né? Porque ela entendeu que ele não consegue esperar. Então, ela esperou a vez dele brincar e ela brincou depois. Então, essas coisas são, né? Tipo, o seu filho consegue esperar? Então, né, auxilia isso também, do tipo, ele não consegue esperar. Tem uma coisinha dentro dele que não deixa ele esperar. Vamos deixar ele primeiro, já que você consegue? Né? São coisas tão pequenas, são coisas tão simples que, pra mim, é muito natural, que você falou, ensina a brincar com seu filho. Pra mim é muito natural porque eu vivo isso. Mas, às vezes, quem tá assistindo a gente não é. Então, é muito importante a gente tá falando sobre isso, porque eu faço isso constantemente. Né? O Murilo gosta de empilhar coisas. Então, às vezes, ele tá brincando a criança tá brincando de um jeito que ele não tá nem aí. E aí, quando eu falo, vamos fazer uma torre. Aí, eles brincam juntos fazendo a torre. Né? Então, é só a gente também, né, ir capacitando as pessoas ao nosso redor. E aí, estamos próximos do fim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse seu grupo de mães, sobre esse projeto, esse clube, na verdade, de mães que você tem, que tá lá no seu perfil, pra quem não conhece também. Segue lá a Mariana Bonassi, né? E aí tem um pouquinho lá, eu queria que você explicasse pra gente. Bom, eu criei o Clube Amar, né, que foi pensando para as mães. O Instagram, ele possibilitou a ferramenta, né, de você criar uma assinatura, né? Então, eu até coloquei esse nome Amar, pensando em acolhendo mães atípicas reais. E aí forma o Amar. E lá no clube, o que eu fiz, né? Pensando realmente, como eu posso ajudar ainda mais as mães. E mães que talvez, por exemplo, não possam, por uma questão financeira ou de tempo, fazer uma terapia. Então, como eu poderia chegar até essas mães?
Então, eu crio conteúdos mais aprofundados do que os que tem ali no meu Instagram. Uhum. E eu converso nos stories sobre isso. E, ao meu ver, assim, uma das coisas que mais faz diferença, que eu mais estou feliz de conseguir fazer, é que semanalmente a gente faz rodas de conversas ao vivo com as mães do clube. Que legal. Que canal essa roda ao vivo? Eu faço pelo Google Meet. Ah, legal. Porque o Instagram não dá essa possibilidade, né? Talvez mais para frente. Então, eu faço a roda, eu disponibilizo o link lá só para quem é do clube. E aí, toda quarta-feira, às 19 horas, a gente se reúne e eu levo um tema para que a gente possa conversar sobre ele. E é para ser um espaço para a mãe mesmo. Então, a minha intenção é que ela realmente tenha ali um momento para ela, além de todos os outros conteúdos que eu coloco lá no clube, que até algumas das ideias que eu tive para o clube, eu vi que o Instagram, talvez ele mais para frente mude, mas o Instagram não permite. Então, por exemplo, eu fechei parcerias com algumas pessoas para darem algumas aulas para essas mães de assuntos que não são da minha especialidade. Uhum. E aí, quando eu tentei colocar aula lá, o Instagram derrubou o vídeo e falou que o vídeo tinha direitos autorais e que não eram meus. E eles nem deixaram eu colocar que sim, eram meus, né? E então, eu criei também no Telegram um canal só para quem é do clube. Daí eu sempre falo, se você quiser conteúdos extras, vai ter lá no Telegram, porque infelizmente eu não consegui deixar tudo no Instagram por conta mesmo da ferramenta. Então, por exemplo, uma personal gravou uma aula de 15 minutos para a mãe poder fazer em casa. Porque eu falei, eu quero que a mãe tenha uma possibilidade de fazer alguma atividade física. Então, não posso sair, não posso fazer nada. Liga lá a aula e faz a aula. Eu tenho meia hora em vez de 15 minutos, faz a aula 2 vezes. Mas para que ela tenha essa possibilidade. Também criei alguns documentos em PDF para ajudar, por exemplo, planilhas semanais para ajudar a organizar a rotina. E essas coisas também no Instagram não tem lugar para colocar, para poder baixar esses documentos. Então, eu coloquei tudo lá no Telegram. E eu faço as rodas pelo Google Meet. As mães todas com câmera, com áudio. E eu participando também. Eu faço a mediação da roda. E é muito legal. E tem um valor, né? Porque o Instagram cobra um valor pelo clube. E se a mãe fala, nossa, eu não tenho nenhum real, porque hoje o Instagram cobra R$19,90. Não sei se mais para frente vai aumentar, mas hoje é esse valor. Mas para as mães que falam, nossa, eu não tenho nenhum real, não tenho como disponibilizar esse valor, eu criei um grupo no WhatsApp, que é um grupo de rede de apoio para elas se apoiarem. Não é um grupo onde eu falo o tempo todo, porque eu não consigo, né, abraçar tudo, mas eu tô sempre lendo, vendo, né, se não tem nada inadequado. Criei algumas regrinhas para boa convivência ali. Hoje a gente tem quase 300 mães nesse grupo. Então ele é totalmente gratuito. Quero entrar. Pode entrar. Se alguém quiser entrar, lá no meu Instagram também tem, no meu site também tem o link para quem quiser entrar e participar de forma gratuita, além do clube. Então, com o tempo, eu fui criando novos serviços, até pensando em formas diferentes de ajudar essa mãe. Então, de atender todo mundo. Então, num primeiro momento, eu só fazia terapia individual. Aí, depois, eu comecei a fazer terapia individual e terapia em grupo, que também é riquíssimo você ouvir outras mães. Sim. É muito legal. Aí, depois eu pensava, puxa, mas pode ser que ainda tenha alguma mãe que não consiga. Então, criei desafios, que geralmente o desafio tem 7 dias e cada dia eu coloco um desafio que a mãe precisa fazer, que é como se fosse um exercício que ela vai demorar de 10 a 15 minutos para realizar, de autoconhecimento, de organização de rotina, para que ela comece a se perceber. Então, também tem esse formato que são os desafios. Aí eu criei o grupo gratuito. Aí veio o Instagram com essa ferramenta de assinatura. Falei, puxa, uma nova maneira de eu ajudar também. Então, eu estou sempre criando formas de poder contribuir, né, da forma que eu posso. Hoje em dia, tem acontecido uma coisa muito bacana, que eu acho muito legal, que é algumas empresas têm entrado em contato comigo para patrocinar ou terapia em grupo, ou rodas de conversa para mães atípicas. Isso é muito legal, porque vai de encontro de tudo que a gente tá falando aqui. Sim,
As empresas estão olhando para isso, então que bom! Sim, exatamente. Eu fico muito feliz e assim, hoje ainda eu nem divulgo tanto, porque geralmente a empresa me contrata e ela já tem a lista das mães que vão participar. Uhum. Então, às vezes são mães da própria empresa, né? Ou é convênio, que aí eles estipulam quais serão as mães que vão participar. Eu não sei como é o processo de seleção dentro de cada empresa, porque fica, né, por conta deles. Mas é muito legal. Então, assim, tem empresas que eu tô há 3 anos fazendo esse trabalho. Que legal. Com rodas de conversa semanais, por exemplo, para mães atípicas. Então, eu percebo que a gente está conseguindo mostrar que é importante olhar para as mães. Eu tô muito feliz, porque realmente é exatamente isso que eu imaginava e que eu queria da nossa conversa. Porque eu acho que tem tanto a agregar que você, Mari, com suas 24 horas no dia, não conseguiria fazer tudo o que tem que ser feito. Então, é isso. Bora, né, proliferar tudo isso aí para que as pessoas respirem a inclusão, né? Eu acho que a inclusão hoje em dia é um assunto global, né? Não é individual. E até por isso que eu também comecei a capacitação com psicólogos, porque eu não dou conta de atender todo mundo e eu não tinha para quem indicar. Porque eu até conheço bons psicólogos, mas é aquilo que eu falei, não eram da área da maternidade atípica. E aí eu comecei, gente, e agora? E agora? Aí fiz essa primeira capacitação que deu super certo e pretendo continuar como eu comentei antes, porque eu preciso ter pessoas para poder indicar, porque eu não dou conta, né? Ainda não saiu o último IBGE, né? Não saiu todos os dados, eles lançaram alguns, mas saiu um dado, se não me engano, da Secretaria da Pessoa com Deficiência e de 2022, onde, pela pesquisa em parceria com o IBGE, são 18,6 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Gente, é muita gente. E assim, pessoas com deficiência. Então, assim, transtornos que não se enquadram como deficiência, quantos mais? Então, vamos colocar aí, e fora os não diagnosticados. Exato. Então, vamos arredondar para 19 milhões? São 19 milhões de mães. E elas precisam de cuidado, de famílias que precisam serem vistas. Famílias, exatamente. Você estava falando isso, eu esqueci de pontuar. Mas a primeira coisa que eu fiz quando eu tive o diagnóstico, eu estava no carro, no caminho de casa, eu peguei os médicos que eu já seguia, pessoas que compartilham de conteúdos legais, informativos, né? Porque é diferente você falar com uma família atípica e é diferente você querer falar com uma mãe que tá vivendo aquilo e com aquela família. Então eu peguei esse conteúdo que eu tinha, os links, e mandei nos grupos das famílias, da minha família, né? Do tipo, gente, acabei de sair da consulta, o Murilo tem autismo, esse é um fato, estudem, leiam, comecem a seguir essas pessoas que vai começar a aparecer para vocês no seu feed informações legais, né? Que é o Murilo, né? Mas assim, eu tive a vontade de mostrar pra minha família, tipo, dá pra viver. Na verdade, não é uma sentença de morte. É só uma forma de como a gente vai falar com o Murilo agora. Então, comecem a seguir essa galera aí, que daqui a pouco vocês vão estar... E hoje, Mari, todo mundo tão na missão, isso, na missão junto comigo, que acho que é natural, assim, sabe? Então, às vezes que eu compartilho alguma coisa, um monte de mãe fala, nossa, Mari, que importante isso, que legal, compartilhei também. E às vezes nem são mães de autistas ou crianças neurodiversas. Então, é legal. Acho que o movimento tá mudando e tô muito feliz de fazer parte disso e muito feliz que você tenha vindo aqui. Então, quero te agradecer muito honrada que você tenha vindo de tão longe, de tão longe pra cá. Quero te agradecer imensamente. E antes de agradecer de verdade, quero fazer as rapidinhas com você, que eu vou falar uma palavra e você responde rapidinho. E aí depois eu finalizo agradecendo. Eu respondo com uma palavra? Não, você pode responder com uma pontuação, né? Pode evoluir um pouquinho mais, mas é rapidinho. Tá. Vamos lá. O maior desafio. Você diz com relação à maternidade atípica? De tudo que a gente falou aqui. Qual é o seu maior desafio de vida? Tá. Ao meu ver, pensando na maternidade atípica, é levar conhecimento e clareza para as pessoas de que todos somos diferentes. Maior alegria. Meus filhos. Uma saudade.
Nossa, eu sinto muita falta de alguns familiares que já faleceram. Referência de mãe. A minha mãe. Uma conquista. Nossa, assim, estar aqui hoje é uma conquista. Estar falando de maternidade, e é maternidade atípica especificamente, é uma conquista. Porque quando eu comecei, eu falava para ninguém. Eu fazia posts que não tinham curtidas, que não tinham comentários. E muitas vezes eu pensava, gente, será que eu tô no caminho? Então, eu estar aqui é isso, é o caminho, é uma conquista e saber que vale a pena. Ai, que linda, gente. Um medo. Eu tenho medo, assim, é um medo, entre aspas, que eu sei que eu não vou conseguir mudar tudo, mas eu tenho medo da sociedade não melhorar com o tempo. Eu sei que a gente não vai mudar o mundo inteiro, que a gente está mudando o nosso mundo, mas eu realmente espero que o meu mundo, junto com o seu mundo, junto com o mundo delas, faça com que o mundo, de modo geral, seja realmente mais inclusivo. Não é o que você falou lá no começo, não é olhar com dó, não é, eu vou ajudar porque, coitadinha. Não, eu vou ajudar porque faz sentido para mim ajudar. É isso. Um sonho. Um sonho. Que as mães, de modo geral, sejam mais vistas e que as mães atípicas se percebam mais, não só que as outras pessoas as percebam, mas que elas também percebam que quando elas se cuidam, elas não estão descuidando dos filhos delas, elas estão cuidando melhor ainda deles. E uma frase que, se você pudesse, estamparia no outdoor, escrito Mariana Bonassi, que disse isso aqui. Que as mães atípicas, elas não são especiais por serem atípicas, elas são especiais por serem mães. Ai, gente, amei, é isso. Sim, sei lá, acho que esse episódio vai ficar lá na minha cabeceira, porque vai ser um lugar em que a gente pode realmente revisitar, e eu acho que toda vez que a gente assistir esse vídeo, a gente vai entender coisinhas diferentes e vai olhar para um pontinho diferente, porque falamos tantas coisas tão importantes que eu tô assim, tipo, que delícia compartilhar isso com tanta gente. Então, quero agradecer, Mari. Obrigada mais uma vez por você ter vindo, obrigada pela sua posição, obrigada pela sua palavra, obrigada por fazer tanto por tantas pessoas, obrigada por ser luz na vida de tanta gente, obrigada pelo seu conteúdo, obrigada por estar por nós. Né? Obrigada a você também, Mari. É muito importante participar, conversar, poder falar sobre isso. Então, obrigada por me convidar para vir aqui, por ter dado certo. Eu estou muito feliz. Eu tô muito mais feliz ainda. Então, se você gostou, comenta aqui. Vai lá no Instagram da Mari, conhece o trabalho dela, indica para as pessoas que talvez você conheça e a gente vai conversando. Quero agradecer vocês que chegaram até aqui. Se vocês quiserem ver mais alguém, escreve aqui nos comentários, comenta quem que vocês querem que participem desse podcast também. Até o próximo episódio e obrigada por vocês estarem aqui, porque nem tudo na vida é tão simples assim, né? Um beijo!